Pode começar, você que manda. Se quiser pular só aquela introdução que faltou você. Pula a introdução. Eu não sei se é a minha internet, sabe? Bom, gente, mais uma vez, agora eu espero que dê tudo certo. Eu tirei a imagem porque aqui a conexão não estava tão boa e estava falhando. Então a gente vai começar de novo e espero que agora funcione bem. Bom, mais uma vez, sobre empreendedorismo criativo na arquitetura. Então, como eu estava falando, o mercado hoje em dia é competitivo, as mudanças de consumo acontecem, e não é só as mudanças de consumo, mas é a mudança de comportamento, é a mudança de tendências, as coisas que antigamente funcionavam, de repente hoje não funcionam tão bem. A maneira que a gente pensava em arquitetura antigamente, hoje em dia não é igual, então na prática as coisas estão mudando. Então antes a gente tinha um escritório que de repente as pessoas queriam estar o tempo todo com o arquiteto, queriam participar, que o arquiteto esteja presente na casa da pessoa o tempo todo. Hoje em dia, às vezes, as pessoas estão mais práticas, então é importante a gente observar, né, essa mudança de comportamento e essa mudança no mercado. E a partir daí, ser criativo. Então, sempre é a partir de uma demanda que a gente começa a inovar e perceber aonde a gente pode mudar. Se é com o cliente, se é com a gente mesmo, com o próprio escritório. E a inovação é importante em todos os setores, né? Não só na arquitetura, né? Hoje a gente está falando propriamente da arquitetura. E a partir dessa criatividade, é preciso que a gente seja empreendedor. Não adianta só ser criativo, inovar, colocar a imaginação sem empreender. E empreender, dentro desse empreendedorismo criativo, é usar toda essa imaginação, toda essa inovação e fazer com que isso seja efetivo, para que isso gere um valor não só para o arquiteto, mas também para o cliente. Bom, eu costumo começar falando sobre esse tema fazendo um convite ao pensamento. Então a gente tem o mundo inteiro a explorar e com diversas coisas. A gente pode pensar não só na arquitetura tradicional, não só no projeto de interiores, não só no projeto, de repente, do paisagismo ou de iluminação. Então a gente tem um mundo dentro desse leque de arquitetura ou de leque de qualquer outro setor. E a gente tem muita inspiração para empreender através disso. Então é muita coisa, são muitas possibilidades. Então, mais uma vez, é preciso entender primeiro o consumo. Então é importante você saber, o arquiteto, né? A gente falando hoje para os arquitetos principalmente, quem é o teu público? Então, cada arquiteto, cada escritório de arquitetura tem um público diferente, né? Então, qual é a idade do público, qual de repente, a classe social, quais são os gostos. A partir disso, desse entendimento, você consegue juntar uma bagagem e entender o que você precisa para inovar. Quais são as ferramentas a partir daí que você vai precisar ter para fazer com que o escritório seja mais efetivo ou que esse cliente se sinta mais inspirado ou mais satisfeito. Bom, já que a gente está falando de inovação, de inspiração, eu primeiro pensei em começar falando sobre alguns cases a partir disso, de demanda. Então, do que a gente precisa e por que algumas coisas que acontecem, a gente começa a perceber como pode trabalhar de uma forma diferente. O primeiro case é sobre o meu escritório. Então, na verdade, eu senti, a partir do meu Instagram, que foi onde eu comecei, que existia uma demanda de público online, que isso aconteceu mais ou menos há uns 8, 10 anos atrás, que não era o que normalmente tinha. A gente tinha, os escritórios eram tradicionais e não existia essa demanda online. O Instagram ou as mídias sociais mostraram que isso foi se fortalecendo. E eu percebi que existia dentro do meu Instagram, muitas pessoas perguntando, querendo tirar dúvidas, pedindo sugestões. E eu pensei, por que não fazer um projeto de decoração online? No começo,
até não era uma coisa muito normal você ter serviços online. É muito mais normal você ter produtos. Então, foi um pouco difícil no começo, ou até eu tive que entender melhor esse mercado, mas isso hoje em dia funciona muito bem. Por quê? Porque o consumo mudou, porque as pessoas hoje elas compram mais online, elas têm uma praticidade, elas querem uma coisa mais rápida. Elas não têm tempo. Então eu estudei esse público, que o Instagram te ajuda muito com isso, ele te dá toda a base, né, de qual é o teu público, qual a idade, faixa etária, se é masculino, feminino, enfim. E eu consegui estudar que esse público que eu tinha, que eu tenho hoje, é um público que é um público jovem, é um público mais descolado, que tem essa praticidade no dia a dia, que trabalha, que os horários são mais flexíveis. Então, ele aceita muito bem e ele precisa para ele um projeto online vai funcionar. Então, a partir daí, eu criei esse meu Instagram e hoje meu site, para fazer que é um escritório fora do comum. Então é isso, a partir de uma demanda que eu senti, eu consegui inovar num serviço de arquitetura. Bom, o Case 2 também é uma coisa super bacana, que é sobre a WikiHouse, que foi fundada em 2005, desse escritório Arquiteto 00, e eles têm um conceito de casa pré-fabricada, só que um pouco mais elaborada e com muita tecnologia. Então, o que eles fazem? Você tem a possibilidade, a partir de um sistema digital deles, de imprimir o seu próprio kit de peça para uma casa personalizada, com muito mais baixo custo do que uma casa normal e ao mesmo tempo super efetiva. Então você consegue explicar um pouco da tua ideia, né, da tua necessidade de metragem, de estilo de vida, as pessoas que tem na tua casa, o que você precisa ou não do layout, e eles conseguem montar tudo isso online e te enviar. Você imprime e consegue resolver a tua casa com mais rapidez, enfim, de uma forma muito mais prática. Então é um outro modo de pensar que hoje em dia as pessoas têm que ver que as coisas estão mudando e a gente tem que pensar nesse mercado e inovar. O Case 3 também é um pouco sobre isso, sobre casas pré-fabricadas, que é da Marta Brandão e do Mário Souza, que são portugueses, e eles fazem umas casas super legais, que eles já têm layouts pré-definidos. Então esse você não tem a possibilidade de mandar a tua proposta, mas você pode escolher. Então tem quadrado, retangular, tem diferentes metragens. E o mais legal deles é que é super flexível. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no site ou mesmo no Instagram, as casas, elas são as paredes, na verdade, são uns finos painéis que duas pessoas podem tirar, deslocar o local, e você tem uma flexibilidade de espaço. Então um dia você quer uma sala maior, outro dia você quer o teu quarto maior. Então você tem uma possibilidade de brincar com aquele teu layout de uma forma super simples. Então não são paredes rígidas. Também conseguiram inovar com essa coisa da flexibilidade. Então, eu acho super bacana de dar uma olhada e que hoje no Brasil isso não tem, mas que seria super viável de fazer também. Bom, então, por onde você precisa começar, né? Por onde que a gente precisa começar para empreender? É preciso começar, como eu já mais ou menos falei, conhecendo o mercado, para que isso que você faça possa gerar economia. Possa movimentar a economia e gerar um valor para você e para o outro. Na verdade, só é rentável e interessante uma ideia que gere valor para a pessoa que você está fazendo. Não é só para você, né? Não é só para o seu escritório, mas é importante que o cliente se sinta beneficiado e que o cliente se sinta especial, que seja uma coisa diferente, uma coisa mais exclusiva. Bom, como a gente está falando de empreendedorismo e criatividade, eu vou falar um pouquinho do que é empreender e do que é ser criativo. E depois a gente mistura um pouquinho das duas coisas. Então, empreender nada mais é do que ter uma autonomia para usar a sua melhor competência a partir de uma criação. Então, você tem que realizar e fazer e executar a partir de uma inovação criativa.
E o que é economia criativa? Então, a economia criativa é um conceito que já vem há muito tempo, que nada mais é que uma criatividade que gera um valor. E ela está diretamente ligada às necessidades, como eu falei no começo. Então, é melhor as necessidades do mercado e as necessidades do consumo. A economia criativa é um papel fundamental para oferecer recursos inovadores, pautado sempre, obviamente, na criatividade e na inovação. Então, como o mundo, né, como hoje em dia a economia do século XXI ela mudou um pouco, é uma época que está cada vez mais marcada pela criatividade mesmo e pela quebra de padrão, pela maneira de trabalho ser diferente, a maneira como as pessoas consomem, como as pessoas veem o mundo de uma forma muito mais flexível, muito mais aberta. É importante ser mais criativo e mais inovador. E com isso, fazer com que a sociedade se desenvolva melhor e que seja mais sustentável e preocupada com o futuro. Então, por que a gente mistura e por que dá tão certo essa coisa de empreender com criatividade? Porque uma coisa é você empreender só com a razão ou pensar numa coisa muito fixa. E outra coisa é quando você pensa numa inovação, quando você tem uma inspiração, você muda essa forma de pensar, como as pessoas falam, sai um pouco da caixa e faz com que as coisas sejam mais flexíveis e saiam da rotina, e você mistura com essa parte de economia, que você consiga entender como que aquele teu pensamento criativo, ou como aquela tua inovação, aquela tua ideia da gaveta, possa fazer com que gere lucro para a tua empresa, que gere lucro para o seu escritório e que possa beneficiar ambas as partes, né? Tanto o cliente quanto o arquiteto. Bom, é difícil ter regra de saber como empreender e ter sucesso, é difícil ter regra de como ser criativo, mas são coisas que a gente pode exercitar. E existem algumas técnicas que são importantes nesse processo. Então, na hora de pensar nessa parte de empreender, na hora que você já tem uma ideia na cabeça, ou que você imagina, ou que você precisa ter a ideia, precisa que essa criatividade saia, às vezes é melhor você começar realmente por uma necessidade. Então, ter uma visão, primeiro, de onde você está entrando. Então, assim, como é o meu escritório, como é o mundo hoje, como é o mercado, o que eu preciso. Então, gerar um plano de negócios com objetivo de curto, médio e longo prazo. De repente, o que está faltando? O que eu podia fazer de mais inovador? Será que é a maneira que eu vou entregar meu projeto? Será que é na parte de design? Será que é a maneira que eu vou conversar com o meu cliente ou ter o primeiro contato, enfim, ou na hora que eu terminei o projeto e vou entregar, de repente, uma caixa com tudo que foi feito, com material, com memorial descritivo, ou com até pedaços de tecidos ou do revestimento que foi usado, enfim. Como que eu posso melhorar o que eu já tenho? Então, é preciso primeiro observar o seu escritório, observar o que você tem hoje, e a partir daí desenvolver esse plano. É importante entender muito o cliente e o escritório e os seus pontos fortes e fracos. Então, quais são as minhas qualidades? O que o escritório tem de ponto muito legal? Quais são as fraquezas? Talvez são nas fraquezas que a gente tem que começar a pensar melhor e começar a partir daí ver uma inovação e ver uma mudança. Quais são as oportunidades que hoje o mercado tem ou o meu escritório tem? Porque eu tenho um designer bacana, ou porque eu faço imagens em 3D muito legais, ou porque eu tenho um pessoal de processo criativo muito bom. E quais são minhas ameaças? De repente eu tenho outros escritórios que fazem a mesma coisa, mas qual que é o meu diferencial nisso? Então é legal fazer um processo de entendimento de tudo isso, para a partir daí ver onde tem uma sobra para pensar em inovar e mudar o que pode ser mudado para melhor. Bom, outra regrinha ou outra dica é ser muito cuidadoso e detalhista no sentido, todas as suas decisões ou todo o teu processo no trabalho, no que você apresentar, no que você fizer, é lembrada. Então, se você quer agregar valor, é importantíssimo que você faça o melhor possível. Isso parece meio óbvio,
meio básico, mas na verdade é fundamental. Então a gente tem que sempre pensar qual é a melhor maneira de eu fazer e da melhor forma o tempo todo. Porque se você cria um caso de amor com esses clientes, se você faz com que eles se apaixonem pelo teu trabalho, pela maneira que você está trabalhando, pela maneira que você faz com que eles se sintam legais na casa, ou que eles gostem, eles próprios vão fazer a publicidade do teu escritório, ou fazer com que você tenha mais clientes. Bom, e a outra coisa é promova-se. Hoje em dia, com as mídias sociais, é muito fácil a gente poder, né? Felizmente a gente pode usar e abusar disso. Bom, eu acho super importante, eu acho que o Instagram hoje em dia, para mim, super, eu uso demais, até porque como o meu serviço é todo online, então o Instagram é uma peça importantíssima. Se você não tem, é importante ter, é importante não só você criar dicas ou você pensar num conteúdo bacana para o seu escritório específico e divulgar e se promover. Eu acho que essas mídias hoje em dia elas estão aí para isso, para você poder empreender e poder fazer com que as pessoas possam te conhecer melhor, da melhor maneira. E a fazer marketing com conteúdo, porque o mundo hoje não quer mais, a gente está entrando numa era de conteúdo muito mais forte. Antes era muito uma parte, talvez estética, o Instagram começou como mais foto ou mais imagens, mas hoje em dia a gente está muito, as pessoas querem informação e querem informação boa, querem conteúdo legal. E essa facilidade de mídias, de newsletter, de blogs, enfim, faz com que você tenha um contato maior com esse público e que você fidelize esse teu público-alvo com as suas dicas, com as suas ideias, porque eles vão começar a se identificar com a tua maneira de pensar, com o que você pode passar de informação, e isso é super importante para que você tenha mais pessoas, mais clientes e de repente pessoas que... O que é legal hoje na arquitetura que eu vejo é quem vai fazer uma casa com um arquiteto, né, escolhe o arquiteto, ele precisa se identificar com o arquiteto. Então ele não só faz uma casa porque ele olhou no Instagram e achou bacana os projetos feitos. Ele tem que se identificar com o arquiteto em si, com o lifestyle, com o que ele fala, com o conteúdo que ele passa. Então o marketing, não só o marketing, como a parte digital, né, o marketing de conteúdo e a parte digital são importantes nessa parte dessa estratégia de hoje em dia de mídias. Bom, já que a gente falou já de como empreender, algumas diquinhas assim básicas, mas que podem ser bastante efetivas, eu vou falar um pouquinho também como que a gente pode estimular essa criatividade, porque a criatividade, como eu já falei um pouquinho no começo, todo mundo é criativo, mas a criatividade ela tem que ser estimulada, e tem que ser estimulada mesmo, todos os dias. É assim, lendo um livro diferente, assistindo uma série, um dia sobre violência, outro dia sobre romance, enfim, é fazer com que a tua cabeça nunca entre numa rotina. Então, se um dia você for para o trabalho por um caminho, outro dia você vai para o outro, é fazer com que a cabeça se mexa para que as informações e as inspirações apareçam. Então, é importante você valorizar as tuas ideias, é importante você ter um caderno de anotação onde você possa colocar tudo que vem, tudo que você pensa, tudo que você imagina sobre determinado assunto. O arquiteto é um profissional muito visual, e isso já é muito inspirador. Então a gente vai em mostras de arquitetura, a gente vai em feiras, né, a Feira de Milão, foi lá, enfim, vários locais que tudo é muito visual. Então essa inspiração é bacana de ser anotada, porque uma hora você pega uma coisinha ali, outra ali, e juntando você consegue ter essa inovação e ter essa criatividade e fazer as coisas de uma forma diferente. Então, é importante valorizar essas ideias e não se polir, assim, não ficar muito preocupado se isso faz sentido ou não naquele momento. Porque a inovação e os insights só vêm quando a gente está muito flexível, quando a gente está muito aberto. Quando a gente começa a pensar, mas será? Realmente você trava um pouco dessa parte de criação. Então é importante valorizar suas ideias
e pensar nisso sem pensar muito no que os outros naquele momento podem pensar, ou se está certo ou se está errado. E também fazer muitas perguntas, assim, então qual o problema, se você tem que resolver, você sempre tem que pensar dentro a gente está falando aqui do empreendedorismo, no escritório de arquitetura ou no mercado de arquitetura no geral, mas vamos supor que você tenha algum problema, olha, eu queria o quê? Hoje em dia meu escritório a gente tem tanto que a gente recebe por mês e eu gostaria de aumentar os clientes, aumentar tudo, aumentar as pessoas que trabalham aqui, enfim, então como que eu vou resolver esse problema? E assim você tem que se perguntar, como que eu vou poder gerar mais cliente, quais são os meus clientes, a partir de que local, será que vai ser só no local que eu tô, será que eu consigo ampliar isso, será que eu vou ter que fazer mídia social, enfim, as perguntas são importantes para você começar a responder e chegar nas respostas e aí poder inovar a partir daquilo que você realmente está precisando. E outra coisa que é legal é combinar as ideias. Isso é mais ou menos como um brainstorm de criatividade, que você começa a pensar em muitas coisas que existem hoje no mundo. Então você pensa, como que é hoje, como é o mercado, como que é a vida? As pessoas estão extremamente conectadas. Ok, então conexão. Como é um escritório de arquitetura tradicional? É assim, dentro com uma prancheta. Enfim, você começa a pensar num todo, coisas que talvez nem sejam tão conectadas, mas que de repente, quando você junta, você consegue ter uma resposta genuína de coisas de mundos opostos. Então é importante combinar a ideia, é importante assim, pensar nesse mundo amplo que a gente tem e tentar conectar coisas que talvez não fazem tanto sentido no primeiro momento. E outra coisa que é super importante e que vários estudos de neurociência sempre falam é que na hora que você recebe o insight, normalmente é quando o cérebro não está, entre aspas, pensando. É quando você está em relaxamento, é quando você está calmo, praticando algum exercício, talvez um yoga ou uma corrida, que são momentos que você está muito fluido, que você deixa as coisas irem, que você não está pensando em nada especificamente com aquela cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E é nessa parte que entra o insight. As ideias já estão geradas, você já se inspirou com várias informações, com vários códigos diários de tudo que você tem, mas é naquele momento de descanso, de calma, que você, nossa, como que eu não tinha pensado nisso? Por que eu não posso fazer isso com aquilo misturado? Enfim, então é importante pensar que esse momento de tranquilidade, que cada um sabe o seu, né, possa fazer com que você realmente efetive essa parte da criação. Bom, na prática é difícil a gente falar exatamente, eu acho que cada um consegue pensar um pouco sobre si, mas é importante se conhecer, então é importante você saber as suas qualidades, as suas, de repente, dificuldades, até no escritório. Olha, eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu não sou uma pessoa que vou empreender muito economicamente, eu não sei muito essa parte de administração, então eu vou delegar. Será que é legal eu chamar alguém para que possa fazer uma junção no meu escritório para isso? Não, eu não sou muito... Meu escritório é fraco em uma parte de design, a gente faz um projeto muito legal, mas na hora de apresentar não fica tão bacana. Então é importante se conhecer e conhecer esse espaço que você trabalha, dominar isso de uma maneira muito clara, para que você possa entender a necessidade. E o objetivo é atender a necessidade do seu público e a sua. A partir daí você consegue inovar e empreender. Então é legal pensar que a gente pensar no sonho do outro, então pensar no sonho do cliente vai ser um pouco do seu sonho também, porque se você está trabalhando para aquela pessoa, para que a casa dela fique legal, para que o sonho dela seja realizado da melhor maneira, ou que ele fique muito satisfeito, você já está você já está fazendo com que o seu escritório se torne melhor a cada dia. Então é importante pensar muito no cliente, no sonho desse cliente. Então, mais uma vez, um pouquinho
se conhecer dentro do conhecimento quais minhas habilidades, o que é felicidade para mim, será que é legal? Será que eu gosto de ficar num escritório o dia inteiro? Ou será que eu quero ter um escritório ambulante, que cada dia eu estou num local, numa cidade diferente? Ou não, eu vou fazer agora, vou me dedicar a palestras, ou eu vou me dedicar a fazer com que ensinar as pessoas com outras coisas. Então depende muito do que você acredita e se é o que você gosta de fazer. É importante dentro dessa inovação, porque se a gente não acredita, se a gente não está gostando do que a gente faz, a inovação e a criação elas acabam não fazendo sentido. Você tem que estar muito estimulado para criar e para inovar. E é importante também, né, o que te diferencia. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer diferente do que hoje em dia todo mundo faz? Ou será que eu já faço isso e posso mudar? Então, as perguntas elas têm que estar sempre muito latentes dentro de você e do seu escritório. Então, dentro dessa inovação é importante pensar no impacto no mundo, né? Então a gente tem um propósito, qual é o propósito dentro do que você acredita da arquitetura e como é que você pode impactar isso. Então, como aqueles cases que eu mostrei, de repente essas pessoas hoje, daqueles escritórios, elas impactam de uma forma genial, porque você com um mínimo espaço, um mínimo terreno, consegue ter uma casa super elaborada, com uma tecnologia de ponta, com alta qualidade de materiais e uma facilidade imensa, como não tinha antigamente, que você tem que passar tudo por um processo de projeto. Então tem que pensar, hoje em dia tudo está mais prático, as pessoas querem que as coisas sejam mais facilitadas, então tem que pensar um pouco nisso. Bom, então finalizando, é importante sonhar, com certeza, e criar. Então você tem que pensar aonde você quer chegar dentro do que você faz hoje, ou não. Se de repente não é exatamente o teu, que você pensar se não é arquitetura ou se é interiores, eu acho que eu gostei, hoje em dia estou gostando mais de paisagismo, enfim, pensar nessa arquitetura ampliada e nessas possibilidades que o mundo dá hoje e nessa praticidade. É importante planejar e mais do que isso persistir, porque o mundo e as pessoas, tudo está muito competitivo, então não adianta pensar, tentar uma vez, duas e as coisas não funcionarem, tem que persistir, tem que correr atrás e fazer com que as suas atitudes e sua criatividade e empreendedorismo faça com que você possa realizar e ser efetivo. Hoje, uma das coisas que são bem legais também é fazer parceria. A parceria ela funciona não só na parte de mídia, que hoje em dia vocês veem essas pessoas que são blogueiras, se intitulam assim, elas vivem de parcerias. Por quê? Porque a parceria ela só agrega. Não nesse sentido só de mídia, mas você fazer uma parceria no seu escritório, uma parceria com algum blog, ou que você vai fazer um conteúdo, que você reúna 4 arquitetos para falar de um tema, fazer com que esse mundo se una e que você possa dar mais conteúdo, mais informação e que agregue valor, também é super legal de pensar. E, mais uma vez, como o mundo está mudando e a gente antigamente trabalhava num super by the book, tinha que seguir regras ou horários e funções, hoje em dia o trabalho está muito relacionado com lazer para que esse trabalho seja mais leve, mais gratificante e mais criativo. Então é importante pensar o que me faz feliz, esse trabalho está sendo legal, como que eu posso fazer com que isso seja cada vez mais como que eu posso dizer, mais suave e que flua naturalmente. Então, isso quando você faz com vontade, quando você acredita, normalmente vai dar certo. Então, para começar por aí, pensar em como está o teu trabalho hoje, se é isso que você pensa, se é isso que você quer fazer e tentar pensar na inovação dentro disso. Bom, para finalizar, eu vou mostrar, só um momentinho, é um vídeo aqui, eu vou pedir ajuda. Aqui.
Gente. Houve um tempo em que havia o trabalho de um lado e a vida de outro. Houve um tempo em que as pessoas faziam o que tinham de fazer para ganhar a vida. Houve um tempo em que havia ordens para ser cumpridas. Houve um tempo em que o sucesso era medido apenas pela conta bancária. Esse tempo acabou. Estamos na era das conexões. Sumiram as fronteiras entre trabalho e lazer. Estamos na era em que as pessoas querem experimentar mais, saber mais, tentar, errar, aprender, causar. Estamos na era em que o sucesso não é medido, é vivido. Em vez de degraus, há trilhas, e as trilhas, para valer a pena, têm de ser belas. Estamos na era dos empreendedores. Gente que sonha e trabalha por seu sonho. Gente que tem atitude e deixa sua marca em qualquer coisa que faça. Gente que cria, batalha por uma vida melhor e, no caminho, constrói oportunidades para os outros. Gente que realiza e se diverte porque ama o que faz. O Brasil precisa de gente assim, muita gente assim. Bom, gente, é isso. Desculpa tudo que aconteceu aqui. Voltou? Eu tô aparecendo? Agora eu consigo aparecer. Desculpa a confusão que deu hoje. A gente teve uns problemas técnicos. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, eu vou mandar uma newsletter para os inscritos sobre esse tema. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar também, que a gente consegue responder, né, Maíra? Agora? Isso. Tem segunda pergunta, por enquanto não. Bom, então é isso. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Vocês vão receber o newsletter, acho que até a semana que vem a gente consegue mandar o conteúdo, tá bom? Obrigada.